Aleluia. Palavras eternas é a mensagem desta noite, como foi de manhã. Primeira parte, pastor Rodrigo ministrou. Recomendo, viu? Se você não acompanhou pela internet ou não esteve aqui presente, nós temos procurado fazer alguns momentos essa dinâmica, dilatarmos um determinado tema. Isso é bom, porque existem temas que daria 4 domingos, mas pelo menos nós temos feito assim, esse domingo, estendendo aquilo que começa de manhã e vai até a noite, falando da mesma temática, mas evidentemente com um propósito complementar. Algo Deus vai realizar nessa noite, de forma a complementar aquilo que Ele fez na manhã. Então a ministração se chama Palavras Eternas. E o texto base que nós temos é de João 6,68. Lá em João 6,68, Jesus ele está ali com seus discípulos. E quando, em determinado momento em que ele havia feito tantas coisas e multidões o seguiam, depois ele entra em uma sinagoga, ele prega, e alguns, até dos seus próprios discípulos ou seguidores, eles acham um duro discurso aquele de Jesus, a ponto de Jesus olhar e ver ali com ele, ou consigo, somente os 12. E aí ele fala: e vocês? Também irão? E aí Pedro se levanta, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? E é por isso que você está aqui nessa noite, porque só Ele tem palavras eternas. Amém? A palavra de Deus é uma palavra poderosa. E as palavras de Jesus são palavras que eternizam. As palavras de Cristo, elas eternizam, elas nos eternizam exatamente porque Ele é o Verbo eterno de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio Verbo eterno de Deus. Então tudo aquilo que vem da parte de Jesus nos eterniza. Lembre-se disso. Lembre-se disso. É interessante também porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus não se parece com Deus. Jesus não se parece com o ser Deus. Ele é Deus. E por Ele ser Deus, a Bíblia fala que Deus é amor. Então Jesus é amor, e por Ele ser amor, tudo que Ele toca enriquece, e tudo que Ele produz permanece. Porque tudo que o amor toca, Ele dá valor. Ou seja, tudo que Ele toca, o amor toca, Ele enriquece. Tudo que Ele produz, tudo que é produzido no amor permanece, é perene. E no caso do amor de Deus, ele jamais acaba. Quantos entendem isso? Pode dizer amém? Então, se a própria morte e vida, elas estão no poder da língua, muito mais a palavra que sai da boca de Deus, que não pode voltar para Ele vazia. É como a chuva, é como a neve que desce, não volta para o céu antes que regue a terra, fecunde a terra, faça brotar a terra. Assim também a palavra não volta para o Senhor vazia, antes de cumprir o que lhe apraz, os seus desígnios. Então, há um poder na palavra de Deus, há um poder na palavra de Cristo, há um poder nessas palavras eternas. E hoje de manhã, o pastor Rodrigo, ele falou das palavras que Jesus, das declarações que Jesus fez na última semana antes ou até a crucificação. Então ele começou da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então começa no domingo, ele foi até segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira no dia da sua crucificação. E ele usou ali algumas declarações que Jesus fez, algumas falas de Jesus, durante a semana que antecedeu a sua morte, a sua crucificação. Mas agora à noite, eu quero já entrar no ponto cardeal, no ponto central, que é a crucificação de Jesus. E Jesus ali na cruz também, ele fez declarações. Jesus ali na cruz também, ele falou
ele também disse algo. E eu quero falar as últimas 7 declarações que Jesus fez, ou declarou ali na cruz. Amém? Está todo mundo aí acompanhando? Então nós vamos citar as últimas declarações de Jesus na cruz. E eu queria que você abrisse novamente a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi uma das declarações. Jesus já estava crucificado e ele disse isso. E a palavra do original, o verbo perdoar, no original, é afiemi, ou afiemi, deixar de lado. E quando nós vamos para o original, essa palavra perdão, deixar de lado, não é simplesmente desconsiderar, mas é não levar em conta. Existe uma ofensa, existe uma transgressão, existe um pecado, mas Deus não leva em conta por meio exatamente do próprio sacrifício do seu Filho. Quem está recebendo isso nessa noite? Deixar de lado significa exatamente não levar em conta. Semana passada nós ministramos a respeito de Atenas, e naquele texto de Atos 17, existe o verso 30 que fala: porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Tempo da ignorância Deus não conta. Por quê? Porque a pessoa ainda não teve os seus olhos abertos, ele ainda não teve os seus olhos desvendados, ele ainda está em cegueira espiritual, está sob o domínio do diabo, ele não consegue perceber, somente quando encontra com a luz é que as suas trevas são manifestas. Quem está entendendo isso pode dizer amém. E lá em Isaías, capítulo 53, verso 12, diz assim, a última parte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha só que coisa tremenda. Ele foi o que? Contado com os transgressores. Ele estava ali entre 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. E essa frase dele, essa primeira declaração das 7 que nós vamos falar hoje, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, sendo crucificado, ele se coloca, se interpõe como intercessor, sumo sacerdote, um sacerdote que pode se compadecer porque ele mesmo sofreu. Jesus não levou como sacerdotes ali de Israel sangue alheio, ele apresentou o seu próprio sangue para tirar o pecado do mundo. E alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Então essa frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ela fala de misericórdia. Misericórdia. Perdoar, deixar de lado, não levar em conta é misericórdia, porque precisava haver uma punição para mim e para você. O castigo era nosso, a consequência era nossa, o escrito de dívida era contra nós, a morte, o pecado gerava morte, mas ele então teve misericórdia. Misericórdia. E quem entende isso, dá um glória a Deus mesmo, dá um aleluia. Porque isso é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Eu não posso ficar indiferente com essa notícia. Se eu ficar é porque ainda tem muita justiça própria. Uma pessoa que ouve uma notícia dessa e se mantém indiferente, é porque ainda tem muita justiça própria, precisa se esvaziar. Misericórdia, a palavra vem de mesocardia, do meio do coração. O perdão de Deus veio do meio do coração de Deus à sua vida, ao seu coração. Isso é para, como diz o outro, né, glorificar de pé. Não é verdade? Vamos lá, segunda frase de Jesus, segunda declaração. Lucas também, mais adiante um pouco, Lucas 23, no versos 42 e 43, que dizem assim: e acrescentou Jesus, lembra-te, tem dois pontos aqui. É um dos malfeitores que estavam ali, ele diz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42 e 43, e na sequência diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! No original paraíso, paradeisos. Eu lembrei da Deise, não sei porquê, paradeiso, para tentar lembrar da palavra. Pastora Deise. Paradeisos, do grego. E significa, segundo o nosso grande teólogo e saudoso, Dr. Russell Shedd, que é um Éden, um local de futura felicidade. Shedd, ele diz ainda, quando Jesus fala comigo no paraíso, ele está dizendo, isto é, compartilhando o lugar e a condição de bem-aventurança celestial daqueles que morrem no Senhor até a ressurreição. Mateus está no paraíso, esperando a ressurreição. É uma bem-aventurança que está sobre o Mateus, é uma bem-aventurança que está sobre o Elcio, é uma bem-aventurança que está sobre aqueles que dormiram no Senhor. É esse interstício que se dá entre a morte e a ressurreição. E nesse momento, Deus já comunica com essa pessoa que dormiu em Cristo, compartilha o lugar e uma condição de bem-aventurança. Não tem mais dor, não tem mais vista cansada. Hoje a Esther estava cantando uma canção à tarde, me chamando para dançar. E eu enrolado daquele jeito, né? Igual namoro de cobra. Aí, vem cá, papai. E aí eu estava ouvindo a canção. Eu gosto de usar tudo pro lado da pedagogia. Aí nessa canção falava exatamente disso, que não vai haver choro. Aí eu falei, viu, filha? Não pode ficar chorando à toa. Não pode ficar com birra, filha. Pai, vamos dançar. Não, vem cá, deixa eu te ensinar. Está ouvindo a canção? Se chorar muito aqui, vai ficar sem ambiente lá em cima, porque lá não se ouvirá choro, nem lágrima se verá. Então começa a secar um pouquinho o choro aqui, porque senão fica sem ambiente lá em cima. É claro que lá não vai ter motivo nenhum para isso, né? Aqui às vezes a gente passa alguns motivos que nos deixa com lágrimas nos olhos, né? Amém, Jesus? Então, Jesus, ele olhou para um dos ladrões, e ele falou, hoje mesmo estarás comigo. E na verdade, o hoje é porque ele já entrou em uma dimensão espiritual na qual ele tem a bem-aventurança comunicada da parte de Deus, né, uma bem-aventurança celestial, evidentemente, aguardando a ressurreição. E isso fala de graça e vida eterna. Se por um lado, o Pai perdoa, fala de misericórdia, porque é poupar-nos de algo que nós merecíamos, agora Deus nos dando, porque nós éramos o ladrão, viu? Agora tem dois ladrões, né? Tem um que não aceita, rejeita. Tem outro que aceita. É assim. No final eu vou fazer o apelo. Tem alguns que aceitam, outros rejeitam.
E assim segue a humanidade. Mas um dia vai ter um ponto final. E nós vamos dar conta disso, dessa decisão de fé. Agora preste atenção, se por um lado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, é misericórdia, porque nos poupa de algo que nós merecíamos, que era morte, condenação e morte. Por outro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, fala de graça e vida eterna, algo que nós não merecíamos receber e recebemos. Ninguém está com um foguetinho para soltar aí? Uma bombinha, traque, não? Tem que soltar foguete, tem que dar, amém? Aleluia, né? Isso é bom demais, gente, é bênção. Eu fico assim, com uma inveja santa, sei que pode falar desse homem, que tem gente que tem dúvida da salvação. Eu não tenho, mas se há uma pessoa que tem certeza absoluta em gênero, grau e número, é esse homem. O próprio autor da vida, da salvação, olhou para ele e falou: hoje você vai estar comigo. Mas esse homem fez alguma coisa por merecer? Graça, ele creu. O que a gente precisa fazer é crer. Ele já estava crendo que aquele homem que estava do lado dele era o Cristo e não merecia estar ali. Ele falou para o outro: nós merecemos. Ele não merece. Salvo. Quando eu reconheço que eu mereci o castigo e Jesus não, mas pelo castigo dele, ele me deu salvação, paraíso. Quem quer ir para o paraíso? Tem uns que ficaram assim: pastor, é hoje? Tem... Fica com medo, né? Pastor, mas não pode ser amanhã, não. Gente, o que a gente vai encontrar lá, não tem nada nessa terra. Um dia eu brinquei que não tem nada de ruim no céu, mas o pior do céu, se é que tem, é elevado à enésima potência, melhor do que o melhor que você pode experimentar aqui na terra. Um dos grandes prazeres que o homem tem, do ponto de vista natural, é uma relação sexual para os que são casados. Para os que são casados. Para os que são. Mas para o que? Então, amém. Então, eu fico imaginando, isso é uma das coisas que normalmente se coloca como algo muito prazeroso na terra. Se isso fosse considerado o top 5, ainda estava bem abaixo da coisa, talvez, que pudesse ser pior lá no céu, para você ter uma dimensão. Terceira frase de Jesus, terceira declaração. E junto à cruz, João 19, saímos de Lucas, vamos para João 19, 25 a 27, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amém? Então, Jesus estava, aonde que ele estava? Na cruz. Não se esqueça disso, nós estamos falando das últimas 7 declarações de Jesus na cruz. Ele estava crucificado, ele estava ali agonizando, ele estava sentindo a dor que era para eu e você sentirmos. Agora preste atenção, ele observando quem estava ao pé da cruz, ele viu ali quem? Sua mãe, que estava junto ali ao discípulo que ele amava. Quem que era o discípulo que ele amava? Ele amava a todos, você sabia disso, né? Só que o João, que escreveu inclusive esse evangelho, ele sabia que era amado, e ele se sentia amado. Então tem gente que o mal amado, por exemplo, Deus te ama, mas tem gente que acha que não é amado. Quando a pessoa fala assim: ai, meu marido não me ama, a minha esposa não me ama, meu filho não me ama, as pessoas me desprezam, é porque elas, desculpa a franqueza, mal amada.
Mas não é pelos homens. É porque ela não entendeu que ela é amada por Deus e fica se vendo como mal amada. Não é isso, doutora Lívia? Tem alguma... Não tem. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Agora quando você sabe, ele me ama, você fica cantando. A pessoa falou alguma coisa para você, ele me ama. Aí seu marido não abriu a porta do carro para você, Jesus me ama. A sua esposa não fez um café de manhã com ovo frito para você, ele me ama. Você é amado. João sabia disso. Jesus amava os 12, mas João era atrevido, né, nesse sentido, no bom sentido. E aí, uma coisa interessante, ao pé da cruz, Jesus olha para a mãe dele, para a tia dele, para Madalena, para João, e ele fala assim, mãe, né, mulher, eis aí teu filho. E fala para João, eis aí a tua mãe. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando a sua humanidade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Não é porque Jesus era Deus que ele deixava de ser homem, você entende isso? Não é porque ele era homem que deixava de ser Deus, ele tinha as duas naturezas consigo, e ele, nesse momento, a gente vê de uma forma palpável a humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus mostrando algo importantíssimo aqui, que comunica de um homem com um homem, de um homem com uma mulher, ou seja, família. Jesus se preocupou com família. Família é projeto de Deus, e ele como homem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ele olhou para a mãe, sabia que a mãe, essa altura, os teólogos dizem, os historiadores, que José já era morto. José, já o provedor já não estava mais, e Jesus provavelmente era o arrimo de família, porque ele era o mais velho, e ele se preocupa, mas Jesus tinha outros irmãos, por que não deixou a cargo deles? Porque eles não estavam ali na hora. Irmão mais velho, cadê meus irmãos? Para cuidar da minha mãe. Então João, é você. Já que você é amado, então você vai amar. Quem está entendendo isso? Pode dar um glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele disse isso. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí para João, eis aí a tua mãe. Quem não cuida dos seus negou a sua fé. Paulo vai falar isso. Não adianta plantar bananeira, fazer, sabe? Esses dias Samuel falou algo para mim, né, filho? Eu não lembro nem o que foi, nem compensa também. Aí ele falou algo, e eu falei, filho, vindo de você, é o melhor elogio que o papai ouve. Porque alguém que não me conhece aqui, fala assim, nossa, que pastor bonito. São seus olhos, tá? Que pastor educado. Que pastor amável. Nunca viu quando eu fico estressado com vocês, né, Samuel? Não? Não fala isso, não? Então eu quero falar para vocês que família é tudo. Eu quero falar para vocês que com essa frase de Jesus, ele está falando, família é projeto. E eu não vou deixar minha mãe de qualquer jeito. João, você sabe o que é amar, então você vai amar mamãe. E mamãe vai te amar também. E vai dar tudo certo. Até o dia que você morrer. Ele custou morrer, né? Custou, João. Mas porque ele ficou para cuidar da mãe de Jesus, cuidar daquela família. E dos irmãos que não apareceram lá na hora que o bicho estava pegando. E o primogênito, quem é primogênito aí? Levanta a mão. Quem é primogênito? É bom ser primogênito, né? É bom, mas
Já viu o caçulinha, né? Caçulinha. Deixa para lá, vamos continuar. Quarta frase, amém? Quarta frase, a quarta declaração de Jesus, onde ele estava? Na cruz. Mateus 27, 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando você vê essas horas aqui na Bíblia, se for nessas as horas dos judeus, é só você colocar 6 horas a mais, converte para o nosso relógio, tá? Então, hora sexta, põe mais 6, hora 12ª hora, então é meio-dia. Então, do meio-dia até a hora nona, 9 mais 6, 15, 3 horas da tarde. Então, de meio-dia até 3 horas da tarde, Jesus estava ali, houve trevas, ele estava crucificado, e desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, já passando para o crepúsculo daquele dia, ele clamou em alta voz, que é uma frase muito conhecida: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não vou entrar muito fundo nesse texto, mas Jesus jamais ele seria questionador do desígnio de Deus, jamais, como nós muitas vezes, muitas vezes não, algumas vezes, vamos melhorar que nós estamos aperfeiçoando o amor, amém? Outrora nós éramos muito questionadores, agora, algumas vezes, e alguns já estão criando algumas asas de querubim, nenhuma vez, amém? Então, não foi isso, Jesus não questionou. Na verdade, depois leia o Salmo 22, aí você liga para mim para a gente comentar. Jesus, na verdade, ele tinha percepção de que algo no corpo dele estava para acontecer, estava acontecendo. Como ele orou em Getsemane e agonizado, agonia, diz que a tristeza era tristeza para a morte. E a agonia foi tanta a tal ponto de suar gotas de sangue. Então Jesus no corpo ele estava sentindo. Mas não apenas isso, preste atenção. Não apenas o sentir no corpo físico, mas sobretudo no espírito. Porque Jesus levava a carga de todo o pecado da humanidade em todos os tempos. Sabe quando uma pessoa peca e fica assim, desolada? Quando uma pessoa peca, ela fica desesperada? Quando uma pessoa peca e tenta cometer o autoextermínio, é um pecado, 2, não sei. Agora imagina Jesus levando a carga de pecados de todas as pessoas, em todo o tempo. Então isso era realmente algo pesado. E de fato, quando ele orou em Getsemane, ele falou: se possível, passa de mim, mas não seja a minha vontade, sim a sua, porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Aquele que suportou tamanha ignomínia, desprezo, mas Deus o levantou, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Aquele que se submete aos desígnios, à vontade de Deus, o final vai ser sempre exaltação. E aquele que não se submete aos desígnios de Deus ou se mantém orgulhoso, o caminho é o inverso. Amém, Jesus? Mas alguém disse que a coisa mais terrível, porque a gente fala, mas como que Deus virou o rosto, Deus desamparou Jesus, como assim? E alguém disse que a coisa mais terrível no inferno não é o fogo inextinguível, não é o ranger de dentes, não é o cheiro de enxofre. A coisa mais terrível nesse lugar tenebroso, chamado inferno, é a ausência total de Deus.
Porque até nessa terra, a pessoa pecando, Deus está aqui, Deus está próximo. Deus está com a mão estendida, com os ouvidos abertos. Mas nesse lugar não há Deus. Não há Deus. Pastor, que coisa tenebrosa. Não para mim, para você. Até porque o inferno não foi criado para o homem, sabia disso? Mas ninguém pode alcançar essa graça simplesmente temendo ir para esse lugar. Você alcança a graça porque você já estava nesse lugar e a única forma de sair de lá é pela graça de Deus. Alguém me falou, pastor, mas como que Jesus é mau, ele manda as pessoas para o inferno? Ei, as pessoas já estão no inferno, Jesus está tentando tirá-las de lá. Lugar terrível, não é por causa do enxofre, do ranger de dentes e fogo inextinguível, que por si só deve ser terrível, mas é total ausência de Deus nesse lugar. E Jesus experimentou um lapso desta ausência quando assumiu na cruz o nosso pecado. Por quê, pastor? Porque lá em Isaías fala, 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que nos separa de Deus? Pecado. O que faz com que as iniquidades, nos separam de Deus? E o que faz com que Deus cubra o rosto, ele vire o rosto? Pecado. Por isso que naquele momento na cruz, quando Jesus orou, ele sabia o que estava dizendo. Ele não falou, vou falar qualquer coisa aqui. Não. Pai, meu Pai, porque o Senhor me desamparou? Porque como homem, ele não podia suportar tanta dor de não ter naquele momento a presença do Pai com ele. Mas ele assumindo essa carga do pecado, naquele momento, Deus teve que cobrir o seu rosto. Mas quando ele cumpre, e daqui a pouco nós vamos chegar, aí há algo maravilhoso. E quando nós olhamos para isso, querido, eu quero falar uma coisa tremenda aqui nessa noite também. Essa frase de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ela fala, ela comunica conosco a respeito da redenção. Redenção. Redenção é o preço pago. Era para Deus ter virado. Você sabia que hoje nem o pecado te separa de Deus? Se o pecado nos separasse de Deus hoje, na nova aliança, Deus já estava lá no céu, só fechando a fatura e pronto. Quem está entendendo isso? Deus ainda está atrás do homem, com a mão estendida, com os ouvidos abertos, lançando o amor eterno, benignidade para atrair pessoas e tirá-las desse lugar de tormento. Sabe por que o pecado não tem mais essa força? Porque Jesus morreu. E se ele morreu, ele tirou a vigência, o aguilhão, ele quebrou isso. Então hoje, até o ímpio, ele pode ter a convicção de que Deus está próximo. Deus se aproxima, Deus estende a mão, Deus ouve, Deus está ali falando, eu já paguei o preço, por que você está nessa vida? Aliás, por que você está nessa morte? Ah, Jesus, quem está entendendo pode dizer glória a Deus nessa noite. Isso então fala de redenção. Quando você ouvir essa frase de Jesus lá no Gólgota, no Calvário, você vai entender que há uma redenção, houve um preço pago, e esse preço foi o próprio sangue de Jesus, para que hoje Deus não virasse o rosto para nós. Ele virou o rosto do seu Filho para não virar o rosto para nós e nos salvar. Quinta declaração, João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Amém? Então Jesus estava onde, queridos? Na cruz, diga, cruz. E ali a boca dele secou. Mas ele estava vendo que estava se consumando os fatos, como foi predito, como foi profetizado, como o Pai já havia comunicado no seu coração, que ele precisava passar por isso. Essa era a paga para que esse grão, ao morrer, gerasse muito fruto. Então, ao cumprir-se a Escritura, ele diz: tenho sede. Jesus, como eu falei, 100% homem, 100% Deus. Aqui mais outro texto que fala da sua humanidade. Jesus teve fome? Sim. Jesus teve sede? Sim. Jesus sentiu tristeza? Sim. Agonia no Getsêmani. 100% homem, 100% Deus. E é interessante, porque naquela época havia uma teoria chamada teoria gnóstica, em que eles falavam que Cristo divino veio sobre Jesus quando ele foi batizado, mas quando ele morreu, esse Cristo divino saiu de Jesus. Jesus, ele é pré-existente, ele só se encarnou, mas ele é pré-existente. Então, o mesmo Deus que estava com ele no princípio de todas as coisas, permanece com ele para sempre. Quem está entendendo isso? Então, Jesus, ele está ali como homem, sim, ele está ali como Deus, ele está ali para provar algo importante. Quando ele fala: eu tenho sede, quando ele fala que eu tenho sede, não é simplesmente sede de beber algo, embora humanamente falando é isso. Mas a sede de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus. A sede de Jesus é a mesma que ele falou para aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ali começou um debate e a mulher reconheceu: então me dá desta água. Ah, se você soubesse com quem você está falando, eu daria essa água e você não tornaria a ter sede. Jesus está falando aqui para nós, está comunicando quando ele fala tenho sede, é que ele teve sede para que nós fôssemos dessedentados. Ele ficou com sede para que do nosso interior fluísse rios de águas vivas. Ele teve sede, ele ficou com a boca seca para que eu e você pudéssemos ter a água da vida, pudéssemos ser saciados. Interessante, porque naquele contexto, lá naquela aldeia, ali perto de Samaria, os discípulos, eles saem, por isso Jesus encontra sozinho a mulher samaritana. Mas quando eles vão à cidade, eles retornam com os mantimentos. E ao encontrar Jesus conversando com a mulher, os discípulos falam: come, Jesus. E Jesus estava num papo tão bom. Você já viu aquele papo bom que você não quer nem parar para comer? Era esse papo de Jesus lá em Samaria, com a mulher samaritana. E não era só um papo bom, era um papo eterno. Porque, como eu falei, tudo que sai da boca de Jesus ecoa para a eternidade. As palavras de Jesus eternizam. Ele estava eternizando aquela mulher. E não só ela, como ela saiu, foi para Samaria e ganhou todo mundo lá, eternizando muitas outras vidas. Mas essa é uma outra pregação. Mas quando eles falam: come, Jesus, o que Jesus responde? Uma comida tem para comer. Vocês não sabem, mas é fazer a vontade de meu Pai. Jesus teve sede, sim, naturalmente. Mas a sede dele era fazer a vontade do seu Pai. E ele foi até o fim, porque a sede dele nos tirou a sede. Mas a Bíblia também fala, através de Salomão, falando: aquele que dá água para alguém, ou seja, ele tira a sede de alguém, ele também será dessedentado. Então Jesus, depois desse momento, ele foi realmente glorificado para o louvor da glória de Deus. Fonte de água viva é o que comunica: tenho sede. Sexta e penúltima
declaração, frase de Jesus lá no madeiro. João 19:30, pouco adiante, 2 versos adiante. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Diga: está consumado. Sabe o que está consumado significa? Não há nada mais a fazer. Isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Porque se a gente emergir nessa frase de Jesus, meu Deus, o inferno já está tremendo. Só de você ter revelação nessa noite, de que já está consumado, ou seja, não existe mais nenhuma obra humana a ser feita para alcançar o favor de Deus. Porque Ele disse: está consumado. Você vai parar de tentar querer agradar a Deus com a sua justiça própria, com seus méritos, buscando naturalmente fazer as coisas certinhas. Não que esteja errado procurar fazê-las, mas não é isso que te faz alcançar um padrão de ser aceito por Deus. Primeiro Ele te aceita, depois você anda em boas obras. Primeiro Ele te recebe, depois Ele faz com que você flua na capacidade de fazer coisas boas, não para ser aceito, mas porque você já foi aceito. Não existe nenhuma obra. Que obra você poderia fazer hoje para alcançar o favor de Deus? Então, quando Jesus fala está consumado, Ele está falando assim: para dessa neura da lei. E nós ficamos muito, exatamente, eu já falei sobre isso, também não carece entrar muito, mas o grande dilema das nossas vidas, dilema cristão, é sempre pôr um pouquinho de lei na graça. E um pouquinho de levedo, você já sabe, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Só um pouquinho. Sabe o que é só um pouquinho? Não, eu vou tentar ajudar a Deus aqui. Eu vou tentar. Ele está falando assim: para de subir escadaria de joelho. Para de fazer campanha de 7. Não estou falando que está errado em si fazer campanha de 7 semanas. Só que não é as 7 semanas e autopenitente e suando. Eu estou pagando um preço. Não é isso que vai alcançar o favor de Deus. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Está consumado, não tem mais obra a ser feita. Pastor, mas aí fica fácil. Está vendo? Só de você pensar que fica fácil, tem justiça própria aí. Somente para você assim: não, mas está fácil esse evangelho. Está facinho, só crer. Só que a gente não crê. Então se torna algo desafiador. Que é mais fácil eu pegar com a minha mão que eu estou vendo e operar naquilo que eu vejo, do que eu crer naquilo que eu não vejo e espero. Isso é tremendo. O diabo, ele fica endemoniado. Está tendo um suicídio em massa lá nas regiões dos demônios. Porque ele não quer que você reconheça isso. E eu sei que não é minha eloquência e nem o método de ensino, mas é a revelação de Deus no seu espírito, dizendo: ei, filho, está consumado. Para com essas obras, tentando me agradar. Jesus já foi e fez a obra que me agradou, mas pela obediência dele eu imputei a você, se você crer, todos os benefícios que o meu filho conquistou. Isso é maravilhoso. Mas vai ficar folgado, pastor. Um crente que souber dessa notícia fica folgado. Um crente que souber dessa notícia, e não apenas souber, porque tem muita gente que sabe e não acontece nada. Vai trabalhar mais, né? Porque parece que você fica devedor, fala assim: meu Deus do céu, eu não acredito que eu era essa pessoa totalmente desprezível, totalmente, improvável, totalmente sem mérito, nada do que eu pudesse fazer ou deixar de fazer e atender o padrão celestial. E Jesus veio, pagou, fechou a fatura e falou: está contigo agora, já paguei, consumado, agora viva a vida que eu tenho para você.
a palavra do Senhor, que Paulo vai falar, o pecado não terá domínio sobre vós, porque toda vez que a gente fala nisso, é bom citar isso, porque parece que a pessoa vai ficar folgada. Ah não, vai ficar um crente relaxado, vai ficar um crente que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia. Esse não entendeu a graça. Se ele está assim, ele não entendeu a graça. Ah, ele não vai fazer boas ações, porque ele sabe que não é a obra dele, ele não entendeu a graça. Quando ele é empoderado com a graça, ele ora mais, ele lê mais a Bíblia, ele jejua mais, ele faz mais obras, mas não é para ser aceito, é porque ele já foi aceito. Não é porque ele vai fazer uma performance. O crente quer fazer performance, para com isso. Se há uma performance a ser feita, faça a performance da fé. Creia. Não volta atrás, não. Os da fé não retrocedem, continuam. Está dando errado, vou continuar. Não é obstinação. O que é a diferença de obstinação? Não está com a cara de Deus, não tem base bíblica, e eu estou indo. Isso é cabeça dura. Isso é obstinação. Deus não tem nada a ver. Aliás, o pecado de obstinação é comparado ao pecado de idolatria, porque é o culto ao eu posso, eu vou conseguir, ninguém vai me derrubar. E tem uns hinos de crente, né? Aquele que fez isso vai se ver. Hino de crente, vai pagar porque eu vou enfrentar, vou mandar os peitos. Isso é obstinação, isso não tem nada a ver com Bíblia. É direção de Deus. É cruz. Não cruz para ser penitente. Também tem gente que quer, pastor, parece que quanto pior, melhor, né? Quem já ouviu aquele jargão assim? Quanto mais luta, maior será a vida. Eu acho que está até na Bíblia, deve estar na Bíblia, literalmente assim. Não, pastor, mas não é. Não necessariamente, velho. Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Então, aflições é inerente à vida. Mas parece que eu preciso ser autopenitente, preciso o trem estar ruim, precisa realmente ter muita luta, muita carne, muita mão do homem, muita obra, muita justiça própria, pouca graça, pouca condição de vencedor do pecado. Para terminar, né? Eu me empolguei nessa frase aqui. Para terminar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quem não vai ter domínio sobre você? Paulo fala, porque estás debaixo da graça e não da lei. Se coloca debaixo da lei, o pecado toda hora bate à sua porta e te chama para dançar. E você aceita. Agora, quando você se coloca debaixo da graça, você sabe que é a obra de Cristo, e Ele já fez, Ele já pagou, e Ele disse, está consumado. Sabe o que está consumado para fechar? Para a gente ir para a última? E você pode até ficar de pé. Está consumado. Acredite, eu falei, pode ficar de pé. Pastor, você pregou em 39 minutos, não acredito. Deve ser um sósia da pastor. É que ultimamente eu estou pregando, né, mas... está consumado fala de descanso. Quantos precisam de descanso aí? Amém. Ainda bem que 50% é pessoas que precisam desse descanso. Eu preciso desse descanso e só vou obter se eu olhar para a cruz e ver, está consumado. A última frase, a última declaração, Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, não apenas ele disse está consumado, foi a penúltima declaração, para que a gente descansasse, para que o homem entendesse que não há mais nenhuma obra a ser feita, porque ele fez, basta crer. Mas agora ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que quer dizer isso? Entrega total.
Ele está mostrando, Jesus sempre foi um modelo, um paradigma. Jesus sempre, ele viveu até o último momento aqui na terra, sempre nos mostrando um padrão a ser seguido. Então quando ele fala, entrego o meu espírito, eu entrego tudo. Porque você é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então em essência você é espírito. Então quando Jesus fala, entreguei meu espírito, ele entregou o ser dele, entregou todo o seu ser. E está comunicando para nós o que é uma entrega total. E é por isso que nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Os levitas já estão com a música no fundo aí. Nossa, eu consigo ouvir essa canção no fundo, preenchendo esse. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E ore, ore, ore. Ore, porque agora é hora de entrega. Jesus já falou. Ele falou, Pai, perdoa-lhes. E se Jesus pede, o Pai atende. Jesus, ele falou, hoje você pode estar comigo no paraíso. Ou seja, o dia que você dormir, você sabe para onde você vai. Jesus disse, olha, importe-se com a sua família. Quando ele falou para João, cuidar da sua mãe. Jesus disse, Deus, porque o Senhor me desamparou. Mas isso não o impediu de ir até o fim. Porque ele sabia que aquele lapso era por causa do pecado. E Deus não pode contemplar. Mas para ele olhar para nós, só podia ser através do sangue do seu filho. Jesus disse, tenho sede. Tenho sede. Quantos têm sede nesta noite? Sede de justiça não é a justiça humana, mas é a justiça que vem do alto, a justiça que vem de Cristo. Se você tem sede de justiça, Ele é a justiça que vai saciar a sua sede. Mas se entregue. Se entregue. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser levantar suas mãos nessa noite, se você quiser agora chorar, se você quiser se ajoelhar, olha, mas entregue-se a Ele nessa noite. Se entregue totalmente a Ele nessa noite. Oh! Ei! Com a sua mão no seu peito, e aí em espírito de oração e de entrega, eu te convido a fazer uma oração após mim, nessa atmosfera de unção e revelação pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Diga assim, Senhor, digam todos, Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e salva-me. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta, retorna à presença de Deus, à casa do Pai.